Amém. Enquanto estamos aí tentando conexão com a pastora, aí agora sim. Glória a Deus. Aleluia. Você entrou pela igreja, né, Nice? Sim. Amém. Bem-vinda, minha amada. Eu vi você chamando pela igreja. Eu tenho que fazer tive que colocar efeito Glória bem a Deus. bolado aqui. Bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Seu som está um pouco baixo. O meu está bom? O seu está bom. Tá. O seu está um pouquinho distante ainda. Minha mãe está aqui. Você tem um assistente aí do lado, né? Tem, porque o telefone é dele. Glória a Deus, aleluia. Amém. Bom, enquanto você se acerta aí, eu quero convidar você que está conosco, se você tem algum pedido de oração para a nossa lista aqui de pedidos, você pode postar aí, digita aí para nós, para que a gente possa também estar orando por esses pedidos. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém? Melhorou? Hoje vamos... Agora está ótimo. Melhorou o Melhorou. som? Melhorou um pouquinho. Não sei se o pessoal de casa está ouvindo. Eu não tô Mas, conseguindo Esther, ver aqui. querida. Nice, por favor. Tá ouvindo? Melhorou? Melhorou. Para mim melhorou, mas ainda está baixo. Não sei se o pessoal de casa está ouvindo bem, mas Esther, vocês estão ouvindo aí? Amém. Nice, eu quero passar a palavra para você, querida. Por favor, se apresente, fique à vontade. Deus abençoe a sua vida. Você é muito bem-vinda aqui conosco. Obrigada. Graça e paz, né? Boa noite para todos. Eu sou a Anice, acho que alguns não me conhecem, outros me conhecem. Vou me apresentar. Eu sou a Anice, eu estou aqui em São Caetano do Sul, na Igreja Primeira Batista, Filadélfia de São Caetano do Sul. Viemos para um desafio este ano, para cá, e ficamos 18 anos em Tatuí, e agora, em dezembro, chegamos aqui em São Caetano do Sul. É um desafio grande, voltamos para São Paulo, né? Mas estamos debaixo da voz do Senhor. Amém? Eu queria que você ficasse ligadinho hoje nesta palavra. O Senhor me colocou... Eu era para me ministrar no primeiro dia, e aí aconteceu algum problema aí com a internet. A internet é assim, né, irmãos? É ao vivo, então, às vezes o inimigo trabalha e às vezes também é conexão. Quando a internet está boa, vai tudo bem. Quando não, e nós entendemos que não era o momento. E eu coloquei um tema sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. A pastora Odila me convidou, como convidou outros irmãos, pastores que participaram aí, e o tema dessa convocação, dessa oração em jejum, está lá em 2 Crônicas 7:14, né? Então, a gente vamos ler só a introdução da pastora Odila, mas eu quero trabalhar e quero pensar com vocês hoje em outro texto. Então, fala assim, no versículo 7:14, fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém. Mas eu queria deixar para vocês nessa noite um texto que o Senhor colocou no meu coração desde o primeiro dia que a pastora Odila me convidou. E ele ainda deu um tema assim,
Ouvir a voz do Senhor te faz forte. Marca aí. Ouvir a voz do Senhor te faz forte e te faz tomar decisões certas. Então, se nós ouvirmos a voz do Senhor, aquilo vai nos fazer forte. Quando a gente está conectado com o Pai, nós ouvimos a voz dele, ele fala conosco, nós sentimos força, nós sentimos seguras e seguros. E aí não se faz, e aí isso aplica na nossa vida para que a gente tome decisões certas. Agora eu queria que você abrisse lá em 2 Samuel. Nós vamos pensar nesse texto nessa noite. Em 2 Samuel 24, do versículo 11 ao versículo 25. Amém? Acharam? Vamos lá. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gabe, o vidente dele. Vá dizer a Davi assim, diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou, o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo do seu adversário, que o perseguiram, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que devereis responder àquele que me enviou. Davi respondeu, e grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a misericórdia ao cair na mão dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo. E Edã, Berseba, quanto o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe. E disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jezubeu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor, fui eu que pequei e cometi iniquidade. Esses não passam de ovelhas o que eles fizeram, que o teu castigo cai sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi, vai, edifica um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jezubeu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e os seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostou-se perante o rei, rosto em terra, e disse, por que o meu senhor, o rei, veio ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi, o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecer em sacrifício. Aqui estão bois para o holocausto e o debulador e o jugo dos bois para a lenha. O rei, e eu te dou tudo isso a ti. E acrescentou, que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não faço questão de pagar o preço justo. Não oferecer ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. E comprou a eira os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruiu Israel. Que texto que nós lemos. Esse texto é um texto que nós podemos trazer para nós no dia de hoje, né? Nós estamos vivendo um tempo difícil, né? Um tempo que nós estamos com faz um ano já, hoje, dia 11 de março, foi decretado que nós ia entrar em quarentena, nós ia ficar todos guardados dentro das nossas casas, e ali passamos um período. E assim fomos
o mundo inteiro foi assolado por esta praga. E aí nós entendemos que isso, nós estamos, como diz o rei Davi aqui, que nós estamos na mão do Senhor. Porque a praga existe, a peste existe. A Bíblia fala que nós estamos nos dias maus. A grande tribulação, se nós lemos Apocalipse, nós vamos entender que a grande tribulação está começando na terra. Mas, nesse texto de 2 Samuel 24, nós entendemos que Davi trouxe para ele a responsabilidade do pecado. Porque foi ele que errou, foi ele que pecou. E ele disse no versículo aqui, ó, no versículo... No versículo 17, ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor, fui eu que pequei e cometi iniquidade. Esse não passa de ovelhas. O que eles fizeram, que o teu castigo cai sobre mim e sobre a minha família. Então, nós vemos aqui que Davi, ele chamou a responsabilidade para ele. Ele chamou a responsabilidade porque foi ele entendeu que ele quis lutar contra a força dele. Quando ele pecou, né? Quando ele fugiu, quando ele fez tudo, nós conhecemos a história de Davi e nós entendemos que Davi, com os homens dele, né? Ele feriu alguns e aí ele pegou e com isso ele disse para o Senhor, com fuga, ele tentou fugir, né? Ele tentou fugir, mas ele caiu. Ele teve 3 opções. Ou ele escolheria, né? O castigo, olha aqui, 3 opções. A escolha deles. Então foi Davi perguntou 3 anos de fome na terra, 3 meses fugindo do seu adversário que perseguiram, ou 3 dias de praga em sua terra. Aí Davi falou aqui no versículo 14. Davi respondeu, e grande é a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a misericórdia ao cair à mão dos homens. Então, nós trazemos para nós no dia de hoje. Nós erramos, nós pecamos, nós cometemos iniquidade, né? E que Davi fez, foi justo, porque ele não quis que o povo perecesse mais, ele não quis que isso caísse a assolação de matar mais vidas. E ele trouxe isso para a vida dele, e ele com o coração angustiado, como estão os nossos corações nos dias de hoje. Faz 1 ano que nós estamos com o coração angustiado, nós estamos com medo, nós estamos vivendo uma situação difícil na Terra. Eu fui contraída com este vírus, eu fui infectada, eu fiz as minhas, o que eu tinha que fazer, eu passava álcool gel, eu usei máscara, uso máscara, eu fiz tudo o que tinha que fazer, o protocolo, mas coube ao Senhor que eu contraísse esse vírus. E nesse tempo que eu estava com esse vírus, eu fiquei mais ou menos 1 mês, uma luta travada entre a carne e o espírito. E teve um dia que na madrugada eu estava já terminando a minha quarentena. E eu estava no meu quarto isolada, o meu esposo em outro quarto. E ali eu travei uma batalha espiritual naquela madrugada. Era mais ou menos umas 2 horas da manhã. Eu travei uma guerra espiritual. E a minha mente, ela começou a travar uma guerra. O meu corpo fraco naquela cama. E eu dizia para o Senhor, Senhor,
eu estou fraca, eu estou limitada, eu estou exclusivamente dependendo de Ti neste momento, Senhor. E eu ouvi uma outra voz, eu ouvi a voz do Senhor e eu ouvi uma voz do adversário falando, dizia assim para mim: eu vou levar a sua vida. A sua vida vai ser ceifada. E eu, fraca naquela cama, eu escutava uma outra voz dizendo assim: filha, acalma-te. Acalma-te o teu coração. Aleluia. Essa angústia que você está vivendo, acalma o teu coração, porque eu estou com você aqui, eu sou contigo. Amém. Glória Você a não Deus. vai, não é o tempo ainda de você ir. Eu estou contigo. Não dê ouvido a esta voz. Ouve a minha voz, filha. Segura na minha mão. E eu cravei a minha mão assim firme. E com Deus fazendo uma batalha. Eu fiquei até 5 horas da manhã orando, clamando pela misericórdia. O vírus estava querendo pegar a minha mente, ele estava querendo. E o inimigo travando aquela batalha comigo, e eu travando aquela batalha com o Senhor, e o Senhor me dando força. Ele falava: filha, eu estou aqui com você. Você não Aleluia. vai, eu estou com você. E aquilo foi me fortalecendo, aquilo foi me dando força. A voz do Senhor foi me fortalecendo. E quando eu separei esse texto para falar com vocês, foi a voz que eu ouvi do Senhor. Ouvir a voz do Senhor te faz forte, meu irmão. Então, nesse tempo de dificuldade, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que você está passando, eu não sei se você está travando esse tempo do coronavírus, eu não sei se você está travando um tempo da sua saúde, um câncer, ou uma outra enfermidade, ou você está fraco na fé. Eu venho falar para você nesta noite: toma-te um pé, tenha Aleluia. uma coragem nesta noite. O Senhor é Amém. contigo. Toma Amém, para Jesus. você a tua responsabilidade dos teus pecados. Pede perdão para o Senhor. É noite de nós nos pedir perdão. Senhor, eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, por aquilo que eu fiz. Porque nós sabemos, irmãos, eu e você aí na sua casa e eu aqui na minha casa, eu sei qual é o pecado que me aflige. E você sabe aí qual é o seu pecado que te aflige. Qual é a luta que trava entre você, entre carne e espírito. Você sabe qual é. Então, como Davi fez, ele travou esta guerra e disse assim: não, eu vou que este pecado caia sobre mim e eu retiro do povo. Então, nós podemos fazer nesta noite para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Amém. misericórdia do que nós estamos passando nesse tempo. Irmãos, é um ano que nós perdemos pessoas lindas, importantes. É um ano que nós sofremos, pessoas desempregadas, pessoas que estavam se levantando na vida e teve essa situação e as pessoas perderam tudo. Fome, escassez, né? Muitas coisas nós estamos vivendo, meu irmão. E eu falo para você aqui, quero falar para nós igrejas do Senhor, igrejas que estão estabelecidas na face da terra, nos 4 cantos desse país, do estado de São Paulo, do Brasil, aonde chegar esta live. Nós sabemos aonde nós erramos, igrejas do Senhor, nós sabemos aonde nós erramos. E nós temos que pedir perdão para o Pai. Nós temos que pedir perdão para o Senhor. Senhor, perdoa, porque nós somos pecadores. Nós somos falhos como igrejas.
Nós não queremos, às vezes, que o irmão cresça, que o irmão vá adiante. Às vezes, isso entra no nosso coração. E nós queremos atrapalhar, nós queremos, entre nós, travamos aquela guerra. E aí Satanás vem e toma a situação. E aí ele ganha território. E aí nós ficamos fracos. A igreja, se nós, como igreja, nós se levantarmos. Porque nós temos a força, meus irmãos. Nós temos a força, a igreja do Senhor tem a força, a igreja do Senhor tem a voz profética. Nós temos a voz profética nessa terra. Como diz lá em 2 Crônicas 17. Se o meu povo que se chama, se o meu povo, Deus não está falando para outras pessoas, Deus está falando para o meu povo. Para o meu povo que se chama pelo meu nome. Quem é que chama pelo meu nome? Eu chamo pelo Senhor. Senhor, socorre-nos. Socorre-nos, Senhor, dessa situação. Nos livra dessa situação. Eu e você, nós temos que clamar desta maneira. Você tem que trazer o seu pecado à tona, meu irmão. Eu tenho que trazer o meu pecado à tona. Para que Deus venha esta terra. Aleluia. Enquanto isso, meus irmãos, muitos de nós, muitas pessoas estão sendo tragadas, estão sendo prejudicadas, estão sendo ceifadas, muitas vidas estão sendo muito sangue inocente. Porque a igreja deixou de atuar com o teu papel. A igreja se acuou, a igreja se escondeu dentro das suas casas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que os pastores estão pedindo, olha, nós vamos fazer um relógio de oração de 24 horas. Nós estamos aqui em São Caetano com um relógio de 24 horas de oração. E você acredita que não completou as 24 horas ainda? Porque o povo ainda não se colocou em posição de falar, Senhor, pode contar comigo, eu estou aqui na brecha, eu entro nessa brecha pela minha nação, pela minha família, pelos meus amigos que estão morrendo, que estão entubados, que estão nos hospitais. E nós estamos confortáveis, nós estamos dentro da nossa casa, se preocupando somente com os nossos familiares, nós estamos se preocupando somente conosco mesmo. E nós precisamos se arrepender, meus irmãos. Nós precisamos clamar a Deus e pedir, Senhor, me perdoa, porque eu estou olhando somente a mim. E essa iniciativa que a pastora Odila fez de levantar esse clamor, muitas igrejas estão fazendo. Foi uma convocação que nós tivemos do nosso presidente, da nossa CIB, para que nós possamos se levantar como exército do Senhor. A igreja é o exército, meus irmãos. Aleluia. Olha, eu falo para você nessa noite, você é o exército. Você está preparado porque você tem isso aqui, ó. Você tem a palavra de Deus. Você foi chamado, escolhido pelo Pai para entrar nesta guerra. Os profissionais de saúde, eles estão em batalha, eles estão em guerra, eles estão preparados lá. Mas nós estamos aqui, dentro das nossas casas, e nós precisamos nos preparar. E nesse texto fala que Davi disse que ele não ia dar aquilo que custava. Ele não queria dar somente aquilo que aquele terreno valisse, ele queria dar mais. Sabe por quê? Porque ele entendeu que o pecado dele estava fazendo o pecado dele estava indo e estava prejudicando outras pessoas. Às vezes o meu pecado e o seu pecado, que está encoberto aí,
E Deus fala nessa noite para você se levantar. Não é só os profissionais que estão lá na linha de frente que tem que se levantar e tem que ser forte, não. Quem tem que ser forte é aquele que tem a voz profética, aquele que foi chamado e remido pelo sangue do Cordeiro, que somos nós. Nós que temos que se levantar e dizer, e levantar a bandeira e falar: Jesus, Amém. Jesus. Jesus, vem com teu poder sobre a terra. E Senhor, desbatalha, tira esse Aleluia. vírus, Senhor, anula, Senhor, na face da terra. Nós estamos esperando a vacina, sim, mas nós temos que nos preparar. Nós temos que ir para a oração. Nós temos que ler a palavra de Deus e nos fortalecer lá, porque é lá que nós vamos ter a esperança de dias melhores, meus irmãos. Não é no noticiário, ouvindo a notícia, falando que só morrendo, que está morrendo, que as coisas estão acontecendo. Não, nós temos que ir para a palavra de Deus e dizer assim: Senhor, a terra é tua, as vidas são tuas, Senhor. Deus intervir nessa situação, meu Pai. Nós temos que fazer o nosso papel, irmãos. Não só o papel de ir na igreja no domingo, meus irmãos. Não, nós temos que fazer o nosso papel em casa, de estar lendo a palavra, de estar jejuando. Às vezes pedir meia hora, 1 hora de jejum, às vezes é muito. Irmãos, às vezes nós jejuava. Eu lembro que quando a gente jejuava para as pessoas que iam para o encontro, a gente ficava 24 horas, meus irmãos, de jejum, matando a nossa carne, para uma vida aceitar o Senhor, para uma vida sair das drogas, para uma vida sair do erro, do pecado, para um casamento ser restituído. E hoje nós estamos ocuados, nós estamos com medo dentro da nossa casa. E às vezes o pastor, o líder, ele pede para você meia hora do seu dia e você acha que isso não vale nada, meus irmãos. Se nós, como igreja, reconhecer o nosso papel, isso vai ter um fim. Aí nós podemos ler lá em Jeremias 33:6, que fala assim: mas eu curarei esta cidade e o seu povo, e novamente lhe darei saúde e farei com que tenha tempo de paz e segurança, diz o Senhor. Aleluia! Mas eu e você temos que reconhecer o nosso pecado. Qual é o teu pecado? Qual é o meu pecado? Nós temos que reconhecer o pecado da família. Qual é o pecado? Qual é o sacrifício, irmãos, que você quer dar para o Senhor? Qual é o sacrifício que você quer dar nesta noite para o Senhor? Davi, ele levantou um altar de gratidão ao Senhor. Um altar de sacrifício, meus irmãos. E eu, nesse tempo de pandemia, quando eu fui cometida com esse vírus, eu achava que eu estava com sinusite. E eu fui no médico e a médica disse para mim que eu estava com sinusite. De repente, aquele quadro foi evoluindo, foi evoluindo. Quando eu vi, o meu corpo estava totalmente tomado, meu corpo fraco. E eu estava ali naquela cama. E aí, o que eu poderia fazer? Eu não conseguia ficar mais de pé, porque meu corpo começou a ficar fraco, porque eu fiquei assim, quase uns 5 dias sem comer, sem me alimentar. E a única esperança que eu tinha, sabe qual que era? Era a palavra. Eu comecei a Amém. lembrar Glória a dos Deus. louvores. E a minha boca começou a se encher de louvores. E eu comecei a louvar, louvar, louvar. Eu só louvava, eu louvava, eu louvava, eu louvava o tempo todo. E falava: Senhor, me dá mais uma chance.
Saiu. Mas ela tá aí? Porque ela não tá. Ah, voltou, Gabi? Aqui pra mim. Foi? Infelizmente, nós perdemos a conexão aqui. Houve alguma falha aí na conexão da pastora Nice. Vamos tentar ver se ela consegue entrar novamente. Enquanto isso, eu quero saudar bem-vindo aqui conosco, pastor Jairo, a Nádia, que está aqui conosco, a Jussá. Regina, a irmã Rita e a irmã Elizabeth. Bem-vinda a todos vocês aqui conosco. Vamos, enquanto isso, aguardamos aqui a pastora Anice entrar. Eu quero convidar vocês a estarem orando conosco pela vida da Helena, do Rafael, do Antônio, da Silvia, da Sueli, do Fausto, do Danilo, do Isaú e da Maria, Carla, Ana, Rogério, Léo e Eduarda, Marcos, a igreja de Maitinga e a Andressa. E ainda temos algumas pessoas de Covid, que é a pastora Sebastiana, pastor Alberto, Helena, Edson, a Cidinha, o pastor Josué, pastor Paulo, pastora Lídia e família, que estão em recuperação, a Wanda, que está em recuperação de cirurgia também, o Richard e a Risoleta, que estão entubados, o Richard é bem jovem, estão os dois entubados, Miramar e família também. Quero pedir que você esteja conosco em oração pela vida deles, e que o Senhor Jesus possa agir no meio deles. E o que é importante, essa palavra da pastora, uma palavra muito edificante, uma palavra que acrescentou muito às nossas vidas. E quando ela cita ainda que ouvir a voz do Senhor nos faz fortes, é tudo o que nós precisamos, especialmente no tempo de guerra, especialmente no tempo de desafios. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor.
Nós precisamos ouvir a voz daquele que nos amou primeiro, daquele que nos tirou das trevas e nos apresentou a luz. E ela disse mais que nós precisamos reconhecer os nossos erros. Eu preciso identificar os meus pecados. Eu preciso identificar as minhas falhas, ver onde eu errei, onde eu tenho errado, onde eu tenho falhado. E o que é mais importante não é só reconhecer, mas é confessar os nossos pecados. Como a palavra de Deus diz que devemos confessar os nossos pecados. E o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E possamos confessar diante de Deus os nossos pecados. Para isso, nós precisamos pedir que o Senhor venha ali, quebrando o orgulho do nosso coração, rompendo com o orgulho, com todo o achismo, com todo o ego. Enquanto nós não rompermos com tudo isso, nós não vamos sair dessa pendência que estamos diante de Deus. Oramos aqui pelos pecados, vamos orar no final pelos pecados da nossa nação. Precisamos nos arrepender como nação do Senhor Jesus, como povo do Senhor. Nós devemos nos arrepender pelos nossos pecados. É hora de sair da zona de conforto. Nós estamos aqui inertes, como ela bem disse, trancados dentro de casa, assustados, amedrontados. Mas a hora é de clamar, a hora é de pedir a misericórdia de Deus, a hora é de pedir o socorro do nosso Deus. A palavra dele diz que ele é o socorro presente no momento de tribulação. Não sei o que é que o Senhor ainda precisa falar aos corações do seu povo para que o povo entenda. E este é o momento. E o que é mais importante ainda nós entendermos. E caminhando ainda por tempos difíceis. Nós só estamos iniciando um tempo difícil. Os dias finais que antecedem a volta de Jesus só estão começando. Nós não podemos baixar a guarda neste momento. É hora da igreja se levantar. É hora da igreja clamar. É hora da igreja buscar o socorro em Deus. Nós somos fortalecidos quando buscamos nele. Bem disse a pastora Anice, no tempo onde ela esteve acometida de Covid, e ela se viu ali sozinha, clamando, orando, louvando a Deus. E ela pôde ver a mão do Senhor sustentando ela. Meus amados, ficar dentro de casa, entender que isso é tudo que nós precisamos, eu digo para vocês, isso é muito ou quase nada. Nós precisamos clamar, nós precisamos abrir a nossa boca. Nós vamos, perdão, nós vamos logo mais entrar em oração neste momento e eu quero dizer para você que o Senhor tem muito a fazer na nossa nação, mas enquanto estivermos olhando assustados e inertes e na realidade paralisados, nós não vamos receber de Deus aquilo que Ele reservou para nós. Vamos tomar posse dessa palavra que a pastora Anice trouxe ao nosso coração, uma palavra edificante, uma palavra também de exortação, e precisamos nos lembrar que Deus é um Deus bondoso e amoroso, mas o Deus a quem nós conhecemos é o Deus de justiça, de justiça. Se posicione. Igreja, nós precisamos orar, nós precisamos clamar. O nosso Deus é Deus de justiça. Vamos, neste momento, interceder pelos pecados da nossa nação. Eu te convido a orar comigo agora, onde você estiver. Vamos clamar neste momento. Vamos, neste momento, colocar diante do Senhor o nosso país. Nós precisamos orar uns pelos outros. Feche os seus olhos agora. Eu te convido a orar. Nós já estamos encerrando essa live. Vamos orar neste momento, clamando pela nossa nação, pelo restabelecimento das famílias e também oremos pela igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar. Se a pastora Nícia ainda entrar, eu dou oportunidade novamente a ela. Mas oremos nesse instante.
Deus soberano e amado, nós estamos aqui como igreja do Senhor reunida nesta live, em nome de Jesus, Pai, como povo do Senhor agora, reunido em diversas regiões do nosso país, da nossa nação. Ó Espírito Santo de Deus, clamamos a Ti nesta noite. Nós queremos primeiramente pedir perdão pelos pecados da nossa nação. Nós estamos envolvidos, Senhor, em todo lixo, em toda prática que muitas vezes não temos desejado ver, não temos desejado assumir nas nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha incomodar os nossos corações agora, tirando-nos, Senhor, da zona de conforto, tirando-nos, Senhor, deste momento onde estamos como um mero espectador de toda a dificuldade, de toda a luta, de toda a força que esse vírus tem agido na nossa nação. Em nome de Jesus, nós queremos neste momento pedir perdão a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados da nossa nação, perdoa os pecados da Sua igreja, Pai, aqui na terra, porque sabemos que como igreja do Senhor, temos estado aquém do Seu propósito, temos deixado de realizar aquilo que o Senhor nos colocou como missão, como líderes, como ovelhas do Seu rebanho. Pai, em nome de Jesus, toma a Sua igreja agora, que haja arrependimento no nosso meio, que haja mudança de vida no nosso meio. Ó Deus, como igreja do Senhor, nós nos arrependemos pelos nossos pecados. Te pedimos perdão, em nome de Jesus, Pai. Sara esta nação, em louvor. Sara esta nação, Espírito Santo de Deus, cura o nosso país. Senhor, por tantos anos nós somos conhecidos aqui na terra, a nossa nação foi conhecida como o país do futebol. Senhor, como tudo isso é muito pequeno, como tudo isso tem tanta insignificância, Senhor. Talvez muitas pessoas ainda não entenderam como é que nós precisamos ser reconhecidos, Senhor, no mundo, entre as nações. Ó Deus, nós precisamos ser reconhecidos como um país que tem te adorado, tem clamado ao Senhor, tem se rendido aos seus pés, tem te buscado, tem entendido que precisa de mudança. Nós precisamos, Senhor, admitir que os pecados têm feito de nós pessoas orgulhosas. Nós temos entendido muitas vezes que a nossa posição, que a nossa posse, que o nosso lugar dentro da economia, que o nosso lugar dentro do padrão social que vivemos tem sido tudo o que nós precisamos. Deus, eu te peço perdão nesta noite pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa nação. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da sua igreja. Tem misericórdia das famílias da nossa nação, que tem se distraído com coisas pequenas e banais, que tem tirado os olhos do Senhor e fitado os seus olhos no mundo, no prazer da carne, nos desejos próprios. Senhor, eu te peço esta noite que o Senhor possa, Senhor, despertar o seu povo, desperta as famílias agora, Pai. Sara a nossa nação. Visita, Deus poderoso, os lares agora. Quantas famílias têm sido assoladas por esse vírus, quantas perdas, quantos queridos que se foram, deixando famílias com dores e choro e luto neste momento. E quantas famílias estão sendo destruídas por conflitos, por adultérios, por tantas situações que fragilizaram o relacionamento entre as pessoas. Eu te peço pelas famílias agora, Senhor. Restaura as famílias da nossa nação. Cura, Senhor, as famílias. Cura, Senhor, os corações. Tira, Senhor, do nosso meio aquilo que não te pertence, todo o orgulho, toda a prática do mundo, mas que possamos alinhar os nossos relacionamentos com o Senhor. Oh, Deus de poder, Deus de bondade, Deus de misericórdia, toma, Senhor, as famílias do nosso país agora,
Muda, Senhor, a história das famílias, dos comportamentos, do pai, da esposa, do marido, dos filhos. Sara a nossa nação, que as nossas práticas sejam práticas realmente que estão de encontro com a sua palavra, com o teu querer, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por cada vida que está conosco nesta live, que esteve conosco nesses 7 dias de oração, de clamor. Pai, que o Senhor venha derramar uma unção especial sobre o lar de cada um agora. Deus poderoso, acampa os seus anjos, Senhor, ao redor de cada casa, de cada lar. Que o Senhor venha, Senhor, com provisão, que os anjos do Senhor venham cobrindo agora, venha guardando as famílias de cada um. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo saúde sobre cada um, saúde sobre as famílias que estão conosco. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa também o lar da irmã o pastor Altair, os filhos, os netos, as noras, que o Senhor venha cobrindo, Senhor, o lar deles. Deus, que o Senhor venha revestindo a cada dia essas vidas com autoridade, com sabedoria, capacitação. Abençoa o ministério dos teus filhos ali, dá saúde a eles, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos nesta noite encerrar esta live, essa campanha de 7 dias, declarando que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, Pai. Obrigada pela sua presença, meu Deus. Obrigada porque em meio a tantas lutas, Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada porque a cada dia dessas lives, Senhor, o inimigo se levantou, mas ele se levantou para cair, porque a sua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Nós vivemos dias difíceis. Esses 7 dias foram dias de grandes desafios para mim, para minha família, mas o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou. Eu te agradeço por isso, Senhor, pela vida do meu esposo, pela minha vida, pela minha família, porque eu sei que é o Senhor quem tem nos sustentado, Pai. Eu te agradeço por tudo isso que vivemos, porque nós sabemos que nos tempos difíceis é que nós crescemos, é que nós amadurecemos. E eu te louvo por isso, Pai, porque o Senhor nos permitiu passar pelo deserto, mas nós saímos dele vencedores mais uma vez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Deus. Obrigada, meus queridos, pela sua presença. Obrigada por vocês que estiveram conosco. Nós sabemos que não fizemos isso porque somos melhores que ninguém. Muito pelo contrário. Nós fizemos essa campanha de 7 dias porque entendemos que o Senhor é aquele que nos levanta. E a palavra dele diz que cairão ao seu lado 10 mil à sua direita e você não será atingido. Tome posse dessa palavra. Deus é com você. Deus é aquele que está aí na sua casa, é aquele que te guarda, é aquele que te sustenta, que você possa se fortalecer na presença dele. Não baixe a guarda, não é tempo de assistir às dificuldades, é tempo de entrar ali e de declarar que toda luta, todo levante do inimigo não vai ter domínio sobre aquilo que o Senhor tem para nós, porque cada promessa dele se cumprirá sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o povo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra. Foi uma palavra muito edificante, assim como todas as demais, mas que você possa compartilhar com seus amigos. Nós também estaremos com essa palavra no nosso canal no YouTube, Pastores Odila e Juarez. Você pode entrar ali e dali também compartilhar, se inscrever nesse canal. Mas o que é mais importante agora? Esteja atento, abra os teus olhos. É tempo de vigiar. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. No domingo, às 19 horas, estaremos com a nossa live, em nome de Jesus. Beijo grande no coração, irmã Nícia, muito obrigada pela sua presença tão preciosa. Deus abençoe a todos.